todos os futuros técnicos de enfermagem e banca de examinação do SENAC. Eu sou a enfermeira Andreia e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é a síndrome da rubéola congênita. Eu quero ressaltar que eu não coloquei máscara, não coloquei jaleco, para a gente ficar um pouco mais à vontade, tá? Mas, e assim, pra gente falar, mas no dia a dia eu costumo usar assim as máscaras, o jaleco branco, não uso adornos, tá? Então, assim, pra gente ficar um pouquinho mais à vontade, eu tirei a máscara, tirei tudo pra gente ficar mais tranquilo, ok? Então, nós vamos dividir essa aula hoje em sete tópicos. O primeiro, história da rubéola congênita no Brasil, o que é rubéola, sua transmissibilidade, sinais e sintomas da doença, se tem cura, se não tem. Terceiro tópico, relação entre gravidez e rubéola. Quarto tópico, vacinação e a sua prevenção, né, que é a única forma de prevenção da rubéola. 5. Relato de casos com uma surda que ela adquiriu a síndrome da rubéola congênita e ela vai falar um pouquinho da vida dela. 6. O mapa mental, esse mapa eu vou deixar disponibilizado para vocês nos anexos, onde vai fazer um resumo de tudo isso que a gente está falando para vocês fixarem melhor. 7º, o exercício de fixação para vocês treinarem, para vocês lembrarem depois, tá? Daquilo que é importante nesses conteúdos. Bom, então vamos lá. No século XVIII, não se sabia muito sobre saúde pública e um dos problemas da rubéola naquela época é que eles acharam que era apenas uma doença benigna, que acometia crianças e adultos, que causavam rush e que é aqueles pontinhos vermelhos na pele e que estava tudo certo. Porém, em 1941, quando um oftalmologista, o Norman McAllister Gregg, ele, nos seus atendimentos às crianças com catarata, ele percebeu que as mamães dessa criança, enquanto estavam grávidas, elas adquiriam a rubéola principalmente no primeiro período de gestação. Então, eles começaram a perceber que aquilo, na verdade, não era uma coisa tão simples, mas era um grande problema que estava cometendo a sociedade naquela época. Então, isso poderia dar um elevado custo financeiro para a medicina, né? Porque quando se nasce uma criança com uma síndrome da rubéola congênita, que é o que a gente vai falar, ela trazia um elevado custo para a medicina, né? Então, os gastos seriam muito altos e naquela época havia muitas epidemias, havia epidemias que duraram até 10 anos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, essas epidemias, elas aconteciam de época em época, elas aconteciam, né? E aí, para isso, eles criaram um plano de eliminação das doenças exantemáticas naquela época. Então, primeiro, criou-se pelo sarampo, porque, na verdade, quando se falava de rubéola, as pessoas até confundiam, porque elas eram meio parecidas. Então, muitas vezes, a pessoa estava com rubéola e, às vezes, pensava que era sarampo ou outra doença exantemática. E aí, logo em seguida, criou-se também o plano de eliminação da rubéola. Então, no ano de 1970, foi criada as primeiras vacinas, onde elas foram disseminando nos países desenvolvidos e erradicando a doença. Aqui no Brasil, no ano de 1992, ela já foi implantada no calendário vacinal, né, a tríplice viral, que no caso a tríplice viral é que protege contra a rubéola, cachumba e sarampo. Então, que são doenças exantemáticas. Ela é diferente da DTP, tá? Que ela é uma vacina viral. E no ano de 2008 a 2010, aproximadamente, já não existia mais nenhum caso, segundo a Organização de Saúde, de rubéola aqui no Brasil. E nesse período, de 2008, 2009, começou a reduzir os problemas da rubéola congênita. Bom, mas o que é a rubéola? Na verdade, a rubéola é uma doença viral e ela é causada pelo rubivírus e que causa sintomas leves em crianças e que na gestante, principalmente no primeiro período de gestação, as gestantes que não foram vacinadas, elas causam o que a gente chama de síndrome da rubéola congênita. Então, doença congênita é toda aquela que é transmitida durante a gestação para o bebê. Então, ela é transplacentária e
E assim, desde 1970, essas vacinas, então, ela já existe, mas aqui no Brasil ela foi implantada mais ou menos em 1992, que começou a divulgação dessas vacinas. Aqui no Brasil, a vacina é feita geralmente quando as crianças estão com 12 meses e depois com 15 meses. E em campanhas, a partir de 12 anos, elas são ministradas também. Essas vacinas, elas previnem as doenças. Uma vez que a gestante adquiriu principalmente no primeiro período de gestação, o risco é de 90% que essa criança nasça com uma síndrome da rubéola congênita. O que é essa síndrome? O que causa? Essa síndrome, ela pode fazer com que a criança nasce com deficiências auditivas, principalmente, no caso, são 80% deficiência auditiva, microcefalia, doença cardiológica. Tem crianças que às vezes precisam já nascer e fazer cirurgias para melhorar o funcionamento cardíaco, porque elas podem causar grandes problemas cardiológicos. Cataratas congênitas, retardo mental, baixo peso, dentre outras doenças que a síndrome da rubéola congênita pode causar. Então, o diagnóstico inicial ele deve ser feito durante o período gestacional. Por isso que quando a mulher vai para o posto de saúde, ela vai procurar, deve ser feito, ou mesmo procurar um particular, ela deve fazer o primeiro teste da mamãe. Esse teste ele vai investigar durante o período gestacional várias doenças, HTLV, HIV, citomegalovírus, hepatite B, hepatite C e a rubéola, e dentre outras. Nós vamos frisar na rubéola porque esse é o nosso assunto. Nesse período em que eles fazem investigação dessa doença pelo sorológico de IgM e IgG para ver como que está essa mulher. Se ela foi vacinada ou não, é verificado, né, na carteirinha de vacina dela. Só que uma vez que ela não foi vacinada, ela não vai vacinar durante o período gestacional, porque ela é contraindicada durante o período gestacional. Então, se ela não foi vacinada e contraiu durante o período da gestação, principalmente até 11 semanas, o risco dela nascer com essa síndrome será muito alto. Então, uma vez que ela foi vacinada, o risco é bem reduzido dessa criança nascer com a síndrome da rubéola congênita. Por isso, a importância da vacinação, incentivar as mulheres, principalmente, a estar vacinando dessa vacina, né? Então, assim, se ela nunca recebeu uma vacina da tríplice viral, então o que acontece? Ela quer engravidar 30 dias antes do período de concepção, ela precisa fazer pelo menos 30 dias antes. Caso ela não tenha feito, e acontece às vezes ela engravidar e for lá e fazer a vacina sem saber que ela estava grávida, ela notifica, foi como erro de notificação e fica em observação durante todo o período gestacional e após também, tá? O diagnóstico do bebê, a partir de 22 semanas de gestação, ele pode ser feito, uma vez que a mulher teve a rubéola durante o período gestacional, até pelo cordão umbilical. Aí colhe-se o líquido, o sangue do cordão umbilical e faz a investigação de IgG e IgM. Ele pode também ser feito pelo PCR, pelas secreções nasais. Porém, é obrigatório fazer o IgG e IgM dessa criança. Toda pessoa que é vacinada, ela tem alguns, principalmente as que tomam AS, ela deve pausar pausar o uso do AS durante 30 dias pós-vacinação pelo efeito desses anticoagulantes com a vacina. Mas a criança tem alergia ao ovo, ela vai poder fazer? Vai. Ela vai poder fazer, porque essa vacina ela também é à base de ovo. Então, ela vai ser feita, mas ela vai ser feita não na unidade básica. Ela vai ser feita na unidade hospitalar. Toda criança tem necessidade de estar fazendo lá nesse período da unidade hospitalar. Ok? Então, agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde eu mostro a vacina. Nós temos a vacina
em monodose e temos ela também em 10 doses. Essa vacina, uma vez que ela é ministrada, ela vai evitar a rubéola e logo, posteriormente, as síndromes congênitas nas gestantes, né? Se elas vierem a contaminar, tendo em vista que esse vírus tem uma alta virulência. Então, como que eu preparo? Eu tenho a monodose e tenho o frasco, que eu vou mostrar para vocês no vídeo. E a gente vai misturar elas e fazer. Eu vou mostrar para vocês o conteúdo que a gente usa. Quantidade de dose é 0,5 ml em uma seringa geralmente de 1 ml. E a gente faz técnica de 45 graus com o bisel lateralizado da seringa no músculo deltoide. Sempre em subcutânea, tá? Nós não fazemos em outras vias, tá? Não é intramuscular, a gente faz ela subcutânea. E a gente faz nessas crianças, nesse período. Então, eu vou mostrar agora o vídeo para vocês dessa vacinação. E vou colocar também, para vocês estarem visualizando, o calendário vacinal. Vocês vão observar que ela tem no período que ela é colocado. Se a criança, por exemplo, estiver num surto, em período de surto, de epidemia, então, por exemplo, deu uma epidemia na cidade e a criança tem 6 meses e ela tem ali contatos de pessoas com rubéola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vacinar essa criança de 6 meses, porém eu não vou colocar ela no calendário de vacinação e quando ela fizer 1 ano, que no caso são 12 meses, ela vai repetir. Então, com 12 meses ela faz a primeira dose com a tríplice viral e aí com 15 meses ela vai fazer, não a tetra, ela vai fazer não a tríplice, ela vai fazer a tetraviral, que é a rubéola, a sarampo e cachumba, elas são 3 numa, mais a varicela, se não tiver a tetraviral, tá? Que é a mesma dessas vacinas. Então, essas duas, a tríplice mais a varicela, faz a tetraviral, ok? Essas vacinas são de problema de saúde pública. Então, assim, é necessário que a gente, muitas vezes, faça até a busca ativa. Se os pais, principalmente nesse período de pandemia, muitos pais deixaram de vacinar as suas crianças. Então, isso não pode acontecer. Então, nós que estamos ali na sala de vacina, que vai ficar ali, a gente precisa estar orientando esses pais e buscando esses pacientes para que eles façam, para que isso não venha trazer de volta. Então, há uma responsabilidade, técnicos, muito grande sobre vocês e sobre nós da equipe de saúde. Tá bom? Então, vou mostrar o vídeo agora fazendo a vacina, assim, fazendo um de conta de vacina, tá bom? Ó, essa daqui é o diluente da monodose da tríplice viral. Essa vacina é aquela que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, quando a gente vai preparar, a gente coloca esse diluente aqui dentro. Quando a gente fizer esse movimento, ela vai dissolver e a gente vai aspirar na seringa de 1 ml. A gente vai aspirar 0,5 ml, que é a dose, observem, essa é a dose que a gente faz na criança quando vai tomar. Quando é feita essa aspiração, a gente observa o conteúdo, como que está, se está cristalino, se não tem nenhuma sujidade nesse conteúdo. E aí a gente verifica, eu trouxe aqui uma candidata, só que é só para fazer de conta, né? A gente não vai fazer. Então, aqui a gente vai olhar o músculo dessa criança, o músculo deltoide, e a gente vai aplicar com um ângulo de 45 graus de forma subcutânea. Então, assim, a gente consegue fazer a tríplice viral. Então, é esse o conteúdo. A gente faz ele com 1 ano, com 12 meses e depois com 15 meses. E depois, na fase dos 12 anos, a gente faz também os reforços, que são quando vem as campanhas, ok? Agora eu vou colocar para vocês observarem o calendário vacinal, né, que é obrigatório, as crianças estarem vacinando. E também vamos mostrar para vocês agora o vídeo, o relato da paciente que adquiriu a síndrome da rubéola congênita. Ela se dispôs a fazer isso, a gente convidou ela, se dispôs, né, a participar dessa nossa aula. E ela conta da vida dela e aí vou te mostrar agora, tá bom? Hoje nós convidamos a Liliane, que ela é uma surda, né? Que ela vai falar um pouco da história dela.
Ela nasceu surda por causa da rubéola congênita e ela vai explicar então um pouquinho como que é a vida dela. Bom, meu nome é Liliane e eu nasci surda porque a mamãe teve rubéola durante a gestação. Isso é porque ela não teve acesso à vacinação, né? Enquanto criança, e também ela não sabia sobre nada sobre a rubéola, né? Então ela nasceu e no começo era sadia e depois ela descobriu que ela tinha surdez, né? E hoje a Liliane, ela tem acesso, né, à saúde, ao desenvolvimento, né? Usando Libras e também a saúde e tem todos os direitos da pessoa surda, mas tudo por causa da rubéola, né? Então, por isso que hoje a gente precisa incentivar, né, Liliane, né, as pessoas a vacinarem, né, no período, na idade certa, né, fazer a vacina, ok? Muito obrigada. Você vacinou sua filha já? Sim, a filha dela já foi vacinada, tá? Agora eu vou deixar com vocês, em anexo, uns exercícios onde vocês vão fixar e vocês vão responder esse exercício. Eu vou estar à disposição de vocês, se vocês precisarem. Eu tenho o gabarito, mas eu gostaria que vocês nem olhassem no gabarito para tentar responder de acordo com aquilo que vocês entenderam, tá? Vou deixar para vocês à disposição, assim que vocês precisarem, vocês podem me procurar, que eu vou estar respondendo, ajudando vocês a entenderem melhor esses assuntos, caso vocês não entenderam, tá? Tirando as dúvidas, se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem questionar, e eu vou estar aqui para te ajudar, tá bom? Beijo. E também vou deixar disponível um mapa mental para que vocês, no final da aula, verifiquem o mapa, vendo tudo que a gente falou sobre vacina, e aí você vai tá observando as que são importantes, alguns assuntos, e vai estar memorizando, depois fazer os exercícios. Não esqueça de fazer o exercício, tá bom? Beijo, até mais.